Saudações em Cristo, amados irmãos. Que haja paz abundante da parte de Deus sobre cada um de vocês. Existem 3 momentos bem claros e bem definidos na carreira cristã de um discípulo de Jesus. O primeiro momento é o que a Bíblia chama de justificação. O segundo momento é o que a Bíblia chama de santificação. E o terceiro momento é o que a Bíblia chama de glorificação. Os 2 primeiros momentos são momentos de realidade aqui, na terra, onde estamos, e enquanto temos vida, e enquanto podemos fazer escolhas. O terceiro momento é um momento que se dá quando vamos para a presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus para sempre, caracteriza-se ou evidencia-se o que a gente chama de glorificação. A justificação é aquele momento em que, pela graça de Deus, eu e você somos tornados justos diante dele. De injustos e inimigos de Deus, nós somos promovidos a justos e amigos de Deus. Nós somos tornados justos, sem que para isso nenhum mérito seja evidenciado em nós, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, destituídos ou desqualificados da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, ou através da justiça de Deus, que é Jesus Cristo, que na cruz do Calvário pagou pelos meus e pelos seus pecados, então eu e você somos tornados justos quando cremos na obra redentora de Jesus, quando cremos no que Cristo fez para perdão de nossos pecados ao dar a sua vida, ou seja, morrer nos dando a vida para nós que estávamos mortos, para que nessa vida vivêssemos a vida abundante de Cristo. Então é nesse momento que somos tornados justos. Daí Paulo dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Portanto, tornados justos mediante a fé, não por meio das obras, não pelo fazimento de coisas boas que fazemos na vida, e eu não estou aqui desqualificando o fazimento das coisas boas, continuemos fazendo coisas boas, porque a Bíblia diz que Deus nos predestinou para as coisas boas, mas as coisas boas que fazemos não têm nenhum valor na redenção minha e na sua redenção também. A única coisa que tem mérito é a justiça de Deus, que foi evidenciada em mandar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e pagar com a sua morte a minha condenação e a sua condenação. Aquela cruz de Jesus, que era a cruz dele, não era minha cruz, era a cruz dele. Ele foi lá e ele pagou naquela cruz o preço da minha e da sua redenção. O preço do cancelamento da minha e da sua dívida para com Deus. Jesus foi lá na cruz do Calvário e pagou por nós. Daí, quando eu creio na pessoa e obra redentora de Jesus Cristo, eu então sou justificado. O segundo passo, ou o segundo momento da vida cristã, é o momento da santificação. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque alguns já me perguntaram assim: pastor, e onde fica a conversão? A conversão, ou metanoia, ela é uma experiência dentro da justificação. Daí há autores que falam em conversão justificadora, não como que querendo dizer que haja uma outra forma de conversão, não, mas uma conversão, um convencimento na alma, no espírito e na mente que conduz à justificação. Tá? Então a conversão, o nascer de novo, é uma etapa concomitante ou é um momento simultâneo dentro da nossa justificação.
Portanto, não fragmente conversão e depois justificação, porque são coisas que acontecem simultaneamente. Por isso eu preferi a justificação e dizer a você que a conversão está dentro desse momento da justificação. Daí, se você ainda não creu em Cristo, se você ainda não recebeu a Jesus em seu coração, você ainda é um injusto, você ainda é um ímpio e você continua alvo da ira condenatória de Deus e você vai para o inferno quando morrer aqui, porque para o céu onde Deus habita, somente irão aqueles que foram tornados justos pelos méritos de Jesus Cristo. E eu espero que você seja um comigo dentre milhões e milhões e milhões daqueles que já foram salvos, justificados pela graça do Senhor Jesus. O segundo momento é o momento da santificação. Esse momento, ele leva toda a nossa vida. É aquele momento em que o Espírito de Deus vai mudando a nossa mente, o Espírito de Deus vai imprimindo em nosso coração novos valores, novos conceitos, novos princípios e a nossa vida muda radicalmente. O que gostávamos, se era contra Deus, já não gostamos mais. Aquilo que discordávamos porque não éramos ainda de Deus, passamos agora a gostar, a curtir e a praticar. Esse processo leva toda a nossa vida e ele jamais se acaba. Quando a nossa vida aqui se encerrar, quando não houver mais espírito de vida em nós, quando não houver mais nenhum ânimo de vida em cada um de nós e morrermos, então os justificados e santificados, eles serão glorificados. Eles vão habitar com Deus e receberão um corpo, chamado corpo glorificado, onde não haverá mais a mínima possibilidade de pecado. Não haverá mais o germen, não haverá mais a semente do pecado em seus corpos, porque agora eles são providos de um corpo incorruptível, de um corpo que não sofre mais influência nem sedução para praticar aquilo que não agrada a Deus. Tá bom? Então guarde esses 3 termos bíblicos que eu penso que com um aprofundamento maior de sua parte em estudos que você possa fazer, você vai compreender melhor do que nesse rápido resumo, nessa rápida sinopse que eu fiz para você. É com esse contexto, ou é com essa introdução, que eu quero ler um texto para você que está em Malaquias, para que você possa compreender alguma coisa ou algumas ideias que eu quero compartilhar com você nessa hora. Esse texto está em Malaquias 3, 1:3 e diz assim: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor ofertas com justiça. O primeiro verso do capítulo 3 que eu li para vocês diz assim: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Rapidinho para você. Há 2 mensageiros aqui neste versículo. O primeiro mensageiro que Malaquias faz menção é João Batista. E isso está registrado em Lucas 7:27, que diz assim: Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Então, o primeiro mensageiro que o texto de Malaquias 3:1 nos fala é João Batista, que foi o último dos profetas, segundo Jesus, o maior dos profetas, porque ele viu a profecia se tornar concreta. As profecias apontavam para o Redentor Jesus Cristo, que um dia viria, e João Batista foi o último dos profetas que viu a profecia que ele anunciava sendo evidenciada diante dos seus próprios olhos.
O segundo mensageiro que Malaquias faz menção é Jesus Cristo, o Messias, para quem tanto Malaquias como João Batista foram orientados por Deus para preparar o caminho. Malaquias profetizou ao povo de Israel ou aos cativos de Judá que estavam retornando do cativeiro na Babilônia 430 anos antes da vinda de Cristo. Enquanto que João Batista foi o porta-voz de Deus quando da realidade encarnacional de Cristo, sendo mais tarde aquele que batizaria Jesus no Rio Jordão. Então, um profeta, Malaquias, mensageiro de Deus, anuncia que Jesus viria 430 anos antes de Jesus vir. João Batista, o mensageiro, o primeiro que se destaca aqui, anuncia como segundo mensageiro a vinda de Jesus Cristo encarnada, visível, notória, evidente, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Os versos 2 e 3 falam de Jesus Cristo exclusivamente. Diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Observe que nesse verso 2, Jesus é apresentado como aquele que vai promover uma profunda limpeza no coração de todos aqueles que vierem a crer nele e a recebê-lo em seus corações. Jesus aqui é comparado metaforicamente como o fogo do ourives, ou joalheiro, se você preferir, e como o sabão do lavandeiro. Fogo do ourives e sabão do lavandeiro são elementos que promovem limpeza, são elementos que promovem purificação, refino, depuração. Deixa-me lhe contar uma pequena história que uma vez eu li. Certa vez eu li que um grupo de mulheres cristãs estavam reunidos num pequeno grupo na cidade de Buenos Aires, na Argentina, para, naquele encontro de sábado, orar, ler a Bíblia e compartilhar seus corações umas com as outras. A responsável pelo estudo bíblico daquela tarde leu este texto bíblico que eu li para vocês aqui e fez uma rápida exposição sobre o assunto, e depois elas foram despedidas e cada uma foi para sua casa. Diz a história que uma das participantes foi para casa pensando sobre o assunto, pensando sobre fogo do ourives, refino da prata, o que é isso? Sabão do lavandeiro. No dia seguinte, essa irmã, que ficou algum tempo pensando sobre essas figuras de linguagem que Malaquias fala, ela foi a uma joalheria para falar com o joalheiro, para perguntar a ele o que é um ourives e como um ourives trabalha. E ela aprendeu que o ourives é um profissional que tem a habilidade de fazer objetos de ouro e de prata. Que o ourives é um artista que, manipulando o ouro ou manipulando a prata, cria joias delicadas de alto valor monetário e artístico. O ourives ele cria a partir do ouro e da prata que ele manipula, como o oleiro manipula o barro. O ourives manipula a prata e o ouro e ele cria peças que são verdadeiros objetos de arte. Jesus, nesse texto de Malaquias, é anunciado, é profetizado 430 anos como sendo aquele que viria como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Jesus é tratado, portanto, por Malaquias como um ourives. Ele tem a capacidade de fazer de você e de mim um ornamento, uma joia humana que reflita a sua glória, honra e louvor. Que privilégio para nós isso. Eu e você temos visto ele fazer isso conosco e com muitas pessoas por quem ninguém dava algum valor. De fato, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Tudo de velho se passou e agora tudo é novo na vida dessa pessoa. A pessoa nasce de novo. A velha vida com seus velhos hábitos já não existem mais, porque Cristo transforma o coração humano e torna a mais desprezível das pessoas como uma joia de grande valor. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. Se você já creu em Jesus e já o recebeu em seu coração, isso pode acontecer com qualquer um
que decida crer em Jesus e recebê-lo em seu coração agora, aqui, nesse momento em que você escuta essa breve palavra. Por fim, o verso 3 diz assim: ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Quem se sentará? Jesus. Ele, Jesus, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Vamos voltar à história daquela irmã? E a história diz que aquela irmã no dia seguinte foi conversar com o joalheiro. Ela então perguntou a ele como é que se fazia o refino da prata. E ele a convidou para entrar na loja, pois ele estava, naquele instante, se preparando para ir à sala de refino para refinar algum material que era necessário. Lá chegando, ele começou a mostrar para ela como o processo de refino da prata se dava. Ele disse que, primeiramente, a primeira providência, a primeira condição era colocar a prata bruta sob intenso fogo. E que ele nunca sai de perto nesse momento do processo, porque ele sabe por quanto tempo isso deve acontecer. Pois se a prata ficar pouco tempo diante do fogo, toda a sujeira não será eliminada. E se o tempo for excessivo, a prata vai perder o seu valor esperado, porque ela perderá elementos fundamentais ao seu valor de mercado. Então aquela irmã começou a compreender que Deus faz uso de todos os recursos para forjar em você, em mim, o caráter de Cristo. Que as duras circunstâncias que às vezes a vida nos impõe não são nada mais nada menos do que meios graciosos movidos pelo amor de Deus para nos depurar o coração, para nos refinar o coração. Nós temos um coração onde santidade e malignidade militam, lutam arduamente. A santidade visa frear o pecado em nós, mas o prazer do pecado nos seduz para praticá-lo, o que produz sofrimento e dor na vida para nós, para a família, para amigos e para a igreja. Aquele relato fez aquela irmã compreender que Deus não se ausenta desse processo santificador que às vezes estamos passando em meio a uma provação ou a uma adversidade tão dura, tão árdua, tão hostil. Que Deus não permite que passemos por nada que não possamos suportar, mas que juntamente com a provação, Ele nos faz suportar a dor e nos livra em meio ao sofrimento. Ela compreendeu a perseverança do joalheiro durante todo aquele processo para que a prata adquirisse seu máximo valor de mercado. Ela percebeu o empenho dele, ela percebeu que o joalheiro não poupava a prata de passar por aquele doloroso processo. Aquilo era necessário para o próprio bem da prata, pois ao final ela, a prata, estaria numa excelente condição de ser algo de valor monetário, algo belo, algo artístico de ser visto. Deus procede da mesma maneira com você. Ele não vai te poupar, porque Ele sabe que é necessário que você passe por algumas circunstâncias para ser tornado alguém de valor para Ele, alguém preparado para honrá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo com a vida que Ele tem preparado para você. Porque o desejo de Deus é tornar você alguém artisticamente forjado por Ele, ao ponto de que você um dia esteja assemelhado a Jesus Cristo. Porque foi para isso que você e eu fomos predestinados, para sermos conformes à imagem de Jesus. No processo de refinar os metais, este é esquentado com fogo até que se funde, ou seja, ele se derrete até se tornar líquido. Tem gente que somente sob duras adversidades consegue amolecer o coração e se derramar diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza e majestade e reconhecendo o quão pequeno, limitado, carente, pobre, cego e nu essa pessoa é. As impurezas, elas se separam e sobem à superfície daquele líquido fundido. E logo elas são retiradas pelo joalheiro para deixar o metal puro. Com isso, a prata se torna cada vez mais pura e de maior valor. Deixe-me dizer a você que as duras circunstâncias revelam o que está em nosso coração.
todas as expressões de pecado, como o egoísmo, a mesquinharia, a avareza, a inveja, o narcisismo, a soberba, a vida centrada em você, não em Deus, a necessidade de admiração dos outros, a imoralidade e perversão sexual, a corrupção do coração, tudo isso ainda permanece no coração da gente. Em Deuteronômio 8:2 lemos assim: tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Olha agora. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se vocês iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus permitiu que o povo de Israel saísse do Egito e peregrinasse por 40 anos pelo deserto, passasse por privações, perigos, sede e fome, mas todo o tempo eles foram cuidados e providos pelo Senhor Deus de suas vidas. Uma geração idólatra que vivia no Egito estava destinada a não entrar na terra prometida de Canaã, e eu acho que você se lembra da experiência do bezerro de ouro. E o povo passou por tudo aquilo. E com que propósitos? Deus queria humilhá-los e pô-los à prova, para conhecer as intenções do coração de cada um deles e se eles iriam obedecer aos mandamentos do Senhor ou não. Sem aquecimento, nem fundição, não haveria purificação. Quando as impurezas são retiradas da superfície, a imagem do metalúrgico aparece naquela superfície lisa e pura da prata refinada. Preste bem atenção agora, porque eu quero concluir a minha palavra. O ourives refina a prata, submetendo-a a intenso fogo. O intenso fogo a funde, torna aquela prata líquida. Agora aquela prata líquida faz vir à tona as imundícias que ela tinha. O ourives então retira aquelas imundícias, apaga o fogo e forma-se uma lâmina, cuja superfície reflete a face do artista. Quando eu e você somos desencardidos por Deus, o reflexo de Deus em nossa vida será cada vez mais claro para todos aqueles que estão em nossa volta. Deus quer nos refinar, como o ourives refina a prata. Deus quer nos lavar, como o sabão do lavandeiro retira a sujeira de onde ele é usado. Deus nos criou para viver a sua santidade. Deus nos criou para caminharmos no caminho de obediência e de santidade que Ele mesmo preparou para que nele andássemos. Sonde o seu coração. Não fuja do propósito de Deus. O propósito de Deus é fazer com que você seja semelhante a Jesus Cristo, no modo de pensar, no modo de amar, no modo de perdoar, no modo de viver. Deus não vai desistir disso. Uma vez justificado, Ele vai santificar você com esse propósito, fazer de você alguém semelhante ao Senhor Jesus, porque eu e você fomos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Pense nisso durante essa semana e busque o Senhor que te santifica. Amém.